Olá, eu me chamo Simone Maia, sou nutricionista clínica e nutricionista esportiva. A gente sempre que pensa em nutricionista, pensa sempre em alguém que vai fazer você emagrecer. E não é esse o meu objetivo. O objetivo da nutrição é dar base para a saúde de todo mundo. Eu tenho certeza absoluta que você, já indo para a tua hidroginástica, já fazendo teus exercícios, você já está cuidando em 50% dessa tua saúde. Eu sei que você vai no teu médico, toma remédio, faz exame com frequência, mas como é que está a tua alimentação? A tua alimentação está equilibrada? Você tem alguém para equilibrar a alimentação para você? O que acaba acontecendo, na maioria das vezes, é você conseguir fazer todo esse procedimento da atividade física, ir ao seu médico e tomar as medicações e às vezes não conseguir ter o resultado que você quer. Nem de perda de peso, nem de redução do colesterol, a glicose fica sempre variável demais. E isso só tem um motivo: a dieta. A dieta, gente, é a base de tudo. E quando eu falo dieta, eu não estou falando de restrição alimentar. Eu estou falando de alimentação equilibrada. As pessoas confundem muito isso, acham sempre que estar de dieta é fechar a boca, nunca mais ter prazer nenhum na vida, tudo que é gostoso eu vou ter que deixar de comer, e não é isso. A dieta ela tem que ser muito personalizada, cada um tem que ter a sua, cada um tem que ter o seu planejamento que é de acordo com o tipo de histórico que você tem, com o tipo de doença, com o tipo de medicação. Se você não tem doença nenhuma, melhor ainda, mas a gente sempre tem que ver a rotina de cada um, as rotinas são variáveis, então a dieta não pode ser igual de uma pessoa para outra. E é por isso que o trabalho de nutrição é tão importante, para que você consiga ter uma dieta que é a sua cara, ter uma alimentação que é a sua cara. Então a primeira coisa que a gente vai combinar é que quando eu falar dieta, eu não estou falando de restrição, eu estou falando de equilíbrio, tá bom? O que, em geral, acaba acontecendo nos grupos de hidroginástica é o excesso de convivência social e todo dia tem um aniversário na beira da piscina, tem uma comemoração. E aí, o que a gente acaba vendo? De exceção em exceção, né? Ah, mas é só hoje esse café da manhã aqui especial. Ah, hoje a gente vai fazer um lanche especial. Amanhã é um almoço especial. Sempre tem alguma coisa muito especial em que você acaba comendo mais do que o necessário. A tua alimentação em si acaba sendo muito regular. Tem legumes, tem verduras, tem pão integral, por exemplo, eu como queijo branco. Mas por que eu não consigo ter o resultado se eu tenho esse tipo de alimentação? Justamente o ponto é da exceção. Em geral, as pessoas vão abrindo exceções diferentes todos os dias e aí quando chega ao final de tudo é que a conta não fecha. E aí a gente tem que ver também um outro fator. Por exemplo, se você é hipertenso, você tem que ter uma dieta adequada na quantidade de sódio. Então não dá para você consumir sal em excesso, alimentos industrializados em excesso, porque os alimentos industrializados têm muito sódio para conservação. Então a gente tem que aprender a ler rótulo, principalmente se você é hipertenso. Se você é hipertenso, por exemplo, um adoçante à base de sacarina e ciclamato não é indicado para você, porque eles também têm sódio na composição. E se você é diabético, eu tenho certeza absoluta que você já está ali no controle, ou então se você tem pelo menos uma resistência à insulina, ou se você já tem uma intolerância um pouco maior, realmente você precisa de um acompanhamento nutricional urgente. Por quê? Porque o diabetes, ele é o tipo de doença que você pode conviver com ele para a sua vida inteira. O problema é, se a dieta não estiver adequada com a medicação e com a atividade física, de repente os valores não baixam tão rapidamente, ou não ficam sempre na mesma linha. Você acaba alterando muito com períodos de glicose muito alta ou glicose muito baixa. Então a gente tem que ficar atento também a isso. E o meu colesterol? Ah, meu colesterol é genético, não adianta. E aí todo mundo fala assim, poxa, mas eu como alimento integral, eu como bem, eu tenho uma atividade física bacana e eu mesmo assim eu não consigo baixar meu colesterol. E aí eu te pergunto, e se você não estivesse fazendo isso, como é que seria? Como é que estaria isso tudo? Então a gente tem que ficar atento que essas alterações de colesterol, embora possam ser genéticas, a gente tem que tentar diminuir na alimentação para que esse fator genético não fique potencializado, ou seja, que você piore o quadro através da sua dieta errada, tá?
Outro fator que às vezes atrapalha muito. Ah, eu quero emagrecer, minha barriga tá imensa, eu preciso perder peso, eu preciso caber na roupa de quando eu tinha 15 anos. Não, você não precisa caber na sua roupa de quando você tinha 15 anos, nem ter o peso de quando você se casou, nada disso. O que você tem que ter aí é um equilíbrio desse peso, né? Principalmente em relação ao percentual de gordura, principalmente em relação à circunferência de abdômen. Hoje, a gente fica muito mais atento à circunferência de abdômen do que só ao peso corporal total. Então, a gente tem que ficar atento porque uma barriga muito grande, ela pode também ser um problema para a tua insulina, né, para a tua glicose, para o seu colesterol, inclusive, você diminui muito, né, a capacidade cardiorrespiratória, porque você também faz uma pressão muito grande em artérias e veias. Então, a circunferência abdominal grande, ela é mais do que um problema estético de ter um barrigão. O problema todo aí é realmente piorar problemas cardiovasculares. Uma outra coisa é que essa gordura toda que fica aderida às tuas vísceras, né, acaba aumentando também a gordura do seu fígado. Você já deve ter ouvido falar na esteatose. A esteatose também é um fator que sempre aparece agora nos exames das pessoas e as pessoas acham super normal, mas não é normal, tá? Ele pode estar sendo comum, mas normal não é. E aí, para diminuir também essa gordura no fígado, a gente precisa diminuir essa circunferência abdominal. Então, essa questão puramente estética que as pessoas pensam, né, da distribuição de gordura corporal, também tem que ser revista, porque na alimentação correta você consegue diminuir essa proporção também aumentando a massa muscular. A massa muscular a gente vai perdendo ao longo da vida, a gente vai diminuindo muito a nossa capacidade, né, na nossa força muscular. E aí, principalmente mulheres a partir da menopausa, isso vai acontecendo com maior velocidade. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo pelo menos 1 quilo de músculo, né? 1 quilo de massa magra ao longo dessa vida. E aí, o que acaba acontecendo, gente? Muita fraqueza, muitas dores. E aí, você também já está fazendo atividade física, que é algo que vai controlar isso. Mas a dieta tem que estar adequada. E como é que eu adequo a dieta para melhorar essa massa magra? Através do consumo de proteína. Aonde estão as proteínas? Vão estar em ovos, leite, queijo, iogurte, no peixe, no frango, no feijão e nos outros grãos. A gente vai ter proteína. E essa proteína distribuída na dieta de várias formas, mas é importante que ela esteja na sua dieta para que fortaleça essa massa muscular e o que você fizer na atividade física consiga fazer efeito, porque mais ou menos 70% do resultado que você vai ter lá no teu exercício, quem dá é a alimentação. Por isso que a gente fica tão preocupado com essa organização do seu cardápio, com esse equilíbrio da sua alimentação. Um outro fator também que às vezes acaba atrapalhando um pouquinho a nossa saúde é a osteopenia ou a osteoporose. Ou seja, uma redução das células ósseas e aí, assim, uma possibilidade de fraturas maiores. E aí, o exercício é o primeiro ponto para melhorar, né, essa capacidade de reconstrução das células ósseas e também a dieta, né? A gente fica sempre de olho no consumo de cálcio e também de proteína da dieta para conseguir melhorar essa capacidade óssea. E também não esquecer da vitamina D, tomar o solzinho, que eu sei que vocês tomam, mas é muito importante a gente ter esse equilíbrio da vitamina D, do consumo de cálcio e da quantidade de proteína para conseguir dar essa estrutura osteomuscular, ou seja, no osso e do músculo. A gente também tem que pensar nesse estado geral do que a nutrição pode fazer por você. Como que a gente pode fazer a coisa mais simples possível? O mais simples possível que você pode fazer é colorir o seu prato. Quanto mais colorido ele tiver, melhor. Então, sempre ter um tipo de verdura, né? Sempre ter um tipo de legume, uma carne, um arroz ou uma batata. Cuidado também com muitas misturas quando você for num restaurante por quilo, por exemplo. Pegar o prato, antes de tudo, ver o buffet inteiro, ver o que você vai escolher para depois pegar seu prato e ir escolhendo o que vai ser melhor para distribuir
sem desequilibrar tanto e misturar sushi com feijoada, lasanha. Então tomar cuidado com essa misturada toda. E sua hidratação? Como é que tem estado a sua hidratação? Beber bastante água ao longo do dia também é uma garantia para que os seus rins funcionem perfeitamente bem. A gente tem como ver se a hidratação tá bem feita ou não através da cor da urina. Se ela estiver bem clarinha, quase transparente, é porque a tua hidratação tá ok. Se ela já tá muito amarela, com cheiro muito forte, muito mais escura, a gente já tem que ficar atento porque essa hidratação não está sendo bem feita. Muita gente reclama que toda hora eu tenho que ir ao banheiro, eu tenho que fazer xixi toda hora. Isso não é um problema, isso é sinal que os seus rins estão funcionando perfeitamente bem. E a gente precisa realmente dessa hidratação até para melhorar a função intestinal e também melhorar até a pressão arterial. Essa hidratação fica em torno de 1,5 litro a 2 litros pelo menos. Vamos ficar de olho nisso? E não vale refrigerante aqui de jeito nenhum, tá? Não vale bebida alcoólica aqui como hidratante, porque não é, tá bom? É água ou água de coco. Às vezes o suco de fruta não é uma boa opção, porque como você precisa concentrar uma quantidade maior de frutose, que é o açúcar das frutas, pode ser que ele desequilibre tanto em caloria para algumas pessoas, quanto na quantidade de glicose para quem está tendo problemas em relação a ela. Então a gente tem que ficar atento. É água de coco, ok, vamos consumir numa quantidade bacana. Quanto de água de coco? Assim, até 500 ml de água de coco por dia é bastante razoável, mas não é obrigatório. O obrigatório mesmo é água. Chazinho vale? Vale. Você pode tomar chá também, mas depende também da quantidade de chá. Mais de 3 xícaras de chá, dependendo do tipo de chá, pode até ser tóxico para você. Por exemplo, chá de hibisco, que muita gente tem usado, né, para melhorar a saúde e tal, ele em grande quantidade, acima de 3 xícaras, ele já não é tão bacana assim. Então a gente tem que ficar tudo, tá vendo que é tudo equilíbrio, até a água que você bebe. E o teu intestino, como é que ele tá funcionando? Eu tenho prisão de ventre a minha vida inteira, isso é super normal para mim. Nunca é normal. O intestino tem que funcionar direito. Pode ser que ele não funcione todos os dias, mas tem gente que fica 2, 3 dias sem que ele funcione. O ideal é que ele funcione mais que uma vez ao dia até. E aí, quando as pessoas falam que evacuam mais de uma vez ao dia, todo mundo acha até estranho, tá? E aí, todo mundo também tem nojinho de falar sobre isso. Só que a gente olhando também a quantidade de fezes, o formato das fezes, isso também diz muito sobre a nossa saúde. Se você tem dificuldade, né, de ir ao banheiro com frequência, se você costuma ter prisão de ventre, isso pode afetar você em alguns pontos. Primeiro, uma chance maior de ter câncer de intestino. O segundo ponto que a gente precisa ver aí é que você acaba ficando enfesado. O enfesado vem justamente esse excesso de fezes que provoca mais toxinas e te deixa irritado, te deixa com mau humor, porque realmente é por conta dessa produção de toxina excessiva, tá? Um terceiro fator se esse intestino funciona bem, a sua imunidade também funciona bem. Grande parte do nosso sistema imunológico está lá no intestino, então a gente precisa que ele funcione muito bem, obrigado. Pelo outro lado, as pessoas que têm uma quantidade de diarreias, de episódios de diarreia com muita frequência, também não tá bacana. Isso pode significar algum tipo de intolerância que tem que ser investigada, pode ser uma diverticulose. A gente precisa fazer sempre essa avaliação. As pessoas acima dos 50 anos devem ir sempre fazer o exame da colonoscopia. Os médicos, em geral, pedem esse exame acima dos 50 anos, pelo menos uma vez, tá? Para que você acompanhe essa saúde intestinal. Então, se você tem episódios de diarreia com frequência, tem que ter cuidado. Um dos problemas mais sérios que a gente tem com a desidratação provocada pelas diarreias, né, é essa queda dos eletrólitos, a pressão arterial pode cair e você cair junto. Então, a gente precisa ficar atento para que, se tiver um quadro de diarreia que dure mais que 2 dias, isso tem que ter uma atenção extremamente grande para que você realmente não tenha uma desidratação sozinho dentro de casa às vezes, tá bom? Outra coisa, bebida alcoólica, posso?
Depende. O socialmente de muita gente acaba sendo todos os dias. E talvez isso não seja tão bacana. A gente, às vezes, as pessoas gostam de brincar dizendo que cerveja hidrata. Não, não hidrata. O que hidrata é água. Cerveja, muito pelo contrário, ela desidrata você. Uma tacinha de vinho num casamento ou no final de semana, sem nenhum problema, se você não tem problemas de adição, né? Ou seja, se você não tem nenhum histórico de alcoolismo e tal, não tem problema de você tomar uma tacinha de vinho, até duas, mas cuidado para que isso não seja todos os dias numa quantidade muito grande. Aí sim vai desequilibrar bastante a sua dieta. Outra atenção que a gente tem que ter é em relação às dietas restritivas. Cuidado com essas dietas da moda, de fazer jejum ou então de pular refeições. Também tem muitas vezes que as pessoas acabam trocando o jantar por um lanchinho. Cuidado para esse lanchinho não ser um lanchinho cheio de gordura, um lanchinho sem nutriente nenhum. Então não adianta nada você não jantar e ir lá e comer uma pizza, né? Então a gente precisa prestar atenção no seguinte, se eu quero fazer um pequeno lanche à noite, eu posso fazer esse pequeno lanche desde que ele tenha todos os nutrientes. Se você fizer um sanduíche que ele tenha umas rodelas de tomate, tem alface, tem uma cenourinha, tá? Então, sempre procura isso. Se você trocar o teu jantar por um lanche, troca por um lanche bem nutritivo, por uma sopa bacana. Agora, o que não dá é para você sair pulando refeição, deixando de se alimentar, porque isso depois vai gerar compulsão e, pior de tudo, vai desequilibrar todos os nutrientes. A gente não tá aqui para passar fome a essa altura da vida. A gente quer uma dieta bacana, uma dieta cheia de qualidade, cheia de cor, cheia de sabor, com memória afetiva. Sim, comida tem memória, comida tem aquilo que a gente chama, desperta a nossa memória, chama para aquelas memórias maravilhosas da tua infância ou de alguns momentos da sua vida, de uma viagem que você tenha feito. Então a gente pode e deve usufruir disso, mas com cuidado, com atenção, degustando de fato a comida, fazendo dela de fato um prazer, mas não uma dependência. Tá legal? Vamos combinar assim? Se você tiver qualquer dúvida em relação à alimentação, procure um nutricionista ou fale comigo. Um beijo e muita saúde para vocês!